Lucas 13, verso 4 e 5, diz assim, Lucas 13, verso 4 e 5. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Essas são as palavras de Jesus. Nessa manhã eu quero falar sobre erguendo as torres caídas, erguendo as torres gêmeas, erguendo as torres da nossa vida. Ontem o mundo parou para lembrar os 20 anos da queda das torres, os 3 dias mais importantes da humanidade desde que eu nasci. Primeiro 9 de novembro de 89, quando o mundo nunca mais foi o mesmo, com a queda do muro de Berlim. Eu assisti ao vivo. Eu lembro que o Pedro Bial estava transmitindo lá da Alemanha. Mudou o mundo para sempre. O segundo dia, esse dia, o dia em que o mundo livre sofreu o maior ataque da história, e tudo mudou. Foi lá numa ilha, numa das 5 partes de Nova York, chamada Manhattan, mas mudou tudo. Isso aqui mudou o protocolo da vida. E o terceiro dia é o que nós estamos vivendo desde janeiro do ano passado, que é essa pandemia. E nessa manhã eu gostaria de fazer uma analogia, eu gostaria de fazer uma comparação dos eventos que aconteceram ali no dia 11 de setembro de 2001, para poder falar então um pouco de algumas coisas que estão acontecendo conosco. Primeira coisa que a gente tem que entender é que os ataques terroristas não param. E os ataques terroristas não são contra um país. A prova disso é que dentro das Torres Gêmeas morreram pessoas de mais de 60 nacionalidades diferentes. Então eu não estou aqui para falar bem ou mal dos Estados Unidos, nada disso. Eu estou aqui para falar sobre o que aconteceu ali naquela manhã. Então primeiro eu vou te dar os fatos. O primeiro fato é que o primeiro avião atingiu a primeira torre às 8h48 da manhã. Atingiu no meio, atingiu no lugar principal. E o segundo avião atingiu a segunda torre às 9h03 da manhã. Sendo essas 2 torres a composição do maior conjunto de edifícios do mundo. Eram 7 prédios, 5 menores de 50, 40, 30 andares, e esses 2 de 110 andares. E quando essas torres foram atingidas, o que estava ali dentro? Mais de 400 empresas, as mais ricas do mundo, pessoas de mais de 25 países, 50 mil pessoas trabalhavam ali por dia, e em 2 horas as torres estavam no chão. Um outro avião caiu em cima do Pentágono. O Pentágono, para quem não sabe, é o centro da inteligência norte-americana, e matou 130 funcionários. E o 4º avião sequestrado seria jogado sobre a Casa Branca, mas houve uma revolta dentro do avião, onde os passageiros tomaram as armas dos terroristas e jogaram eles mesmos o avião no chão na briga, e o avião caiu na Pensilvânia e não chegou a atingir a Casa Branca. Os ataques foram orquestrados pela Al-Qaeda, que treinou 15 sequestradores terroristas que fizeram esse trabalho em solo americano, treinaram lá como dirigir os aviões, como fazer tudo. E o que eu quero aqui nessa manhã é fazer uma comparação. Eu quero comparar essas torres e tudo que aconteceu naquela manhã com a sociedade moderna. Eu quero te falar que esses prédios representam alguma coisa. O primeiro prédio atingido representa a família. Diga comigo, a família. O segundo prédio atingido significa a igreja. Diga comigo, a igreja. E os outros prédios? Os outros prédios representam as outras áreas da sociedade: economia, educação, a mídia e as artes, a saúde e a política. E o mais interessante é que
Quem fez todo esse atentado foi Bin Laden, que tipifica, representa o diabo, o nosso inimigo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o nosso inimigo não dorme, o nosso inimigo não precisa de cama, o nosso inimigo não está nem aí para Netflix, TikTok, nada. Ele tem 3 objetivos: roubar, matar e destruir. Ele levanta de manhã com essa obsessão, vai dormir à noite com essa obsessão. Ele quer o tempo todo roubar, matar e destruir. Destruir casamento, destruir adolescente, destruir vida, destruir empresas, destruir saúde, destruir o que ele puder. Al-Qaeda representa o mundo. O que é o mundo? Esse sistema de pecado anti-Deus que quer engolir tudo que tem a ver com a palavra de Deus. Não se engane, hoje nós estamos vivendo uma guerra para manter de pé a fé cristã, maior do que nos dias de perseguição do Império Romano. Eu vou te dar um número aqui para te assustar: morrem mais cristãos hoje pela sua fé do que em qualquer outro momento da história do mundo. Estima-se que por dia sejam assassinados ao redor do mundo cerca de 550 pessoas somente por serem cristãos. Não é porque comprou e não pagou, não é porque mexeu com a mulher dos outros, não é por causa disso não. Não é por causa de futebol, somente por ser cristão. Nem Nero, quando pôs fogo nos cristãos em Roma, matou tanto crente quanto hoje a gente vê. A cristofobia é uma fobia que deveria ser falada, porque não há uma religião no mundo mais perseguida que a nossa, mas ninguém fala disso. Ninguém fala disso. O que são os aviões? Os aviões representam as obras da carne que entram dentro da família com o objetivo de destruí-las. Essas torres não viviam uma sem a outra. Você sabe o que causou a queda da segunda torre? A queda da primeira. Quando a primeira torre que foi atingida, a família, caiu, abalou a estrutura da segunda, que caiu também. A segunda torre só caiu por causa da primeira. E quando as duas caíram, caiu junto a política, caiu junto às artes, caiu junto à ciência, caiu junto à economia, caiu junto às mídias, caiu tudo. O conjunto da sociedade caiu por completo. O abalo da queda da família destruiu tudo. Nós temos falado muito sobre família aqui em Lagoinha, porque nós acreditamos que se Cristo sarar as famílias, nós temos a resposta que precisamos para a nossa sociedade. Você pode apoiar um político? Pode, mas saiba que não é da política que virá a resposta. Você pode apoiar a saúde, tecnologia, artes? Pode, mas saiba que não é de lá que virá a resposta. Você pode apoiar economia, ciências, o que quiser? Pode, mas não é de lá que virá a resposta. A resposta virá quando Cristo entrar nas famílias, restaurar os casamentos, levantar os filhos, transformar a casa num lugar de depressão para um lugar de adoração, e aí nós veremos a sociedade se erguer de novo. Esses dias uma pessoa estava me falando: Lucinho, fulano de tal é o maior CEO. CEO, gente, é outra palavra para chefe. Só que os caras têm que falar inglês, né? CEO, o que é CEO? Fala logo, chefe, cara que manda. O fulano é o maior CEO do Brasil, ele é o maior administrador, ele é o maior negociante. Eu falei assim: ele é aquele que divorciou da fulana? Ele falou assim. Eu falei, mas eu fiquei assim, meio assim, falei assim, mas a fulana é muito bonita. Como que esse cara não conseguiu manter um casamento com essa mulher? Eles separaram por causa de quê? Por causa de nada. Incompatibilidades. Eu vou te falar incompatibilidade qual que é. Vai ficando rico, aí a pessoa que pegou você pobre, você vai ficando rico,
Aí você fala, não, vou trocar essa de 50 por duas de 25. Né? Foi essa incompatibilidade. Eu falei, você vai me desculpar, mas se o cara não consegue administrar um casamento, você vai me dizer que ele é o maior administrador do Brasil? Cuida primeiro da casa, cuida primeiro lá dos filhos, cuida lá primeiro das coisas, para depois vir ensinar o mundo. Ah não, mas a palestra dele é 10 mil reais uma hora, eu não pago nem R$1. O diabo quer jogar a família no chão, porque a igreja vai junto. Gente, quando você vê escândalo na igreja, tristeza na igreja, histórias ruins na igreja, isso não é a igreja, é o abalo que foi causado na família. E eu vou falar mais, hein? Já estava abalada a família, mas a pandemia veio balançar mais ainda. E nessa pandemia as famílias só tem duas opções: ou se agarra todo mundo e se une todo mundo, que essa torre está assim, ó. Ou vai acontecer uma das coisas mais terríveis que eu vou falar aqui agora, que aconteceu aqui nesse dia, e que foi uma coisa tão triste. Olha os personagens da história. Primeiro, já falei, Bin Laden. Sabe o que ele tinha na mão para jogar as torres? $1 bilhão. O diabo tem seus recursos para destruir eu e você. Inclusive, nós precisamos ficar atentos, porque muitos dos recursos que nós temos hoje são recursos que ele está usando para destruir a família. Vou dar um exemplo. Minha mãe ficava preocupada quando eu saía de casa, e ela falava, volta antes de ficar de noite, olha o traficante, você não vai pegar umas meninas aí, hoje os filhos se perdem aonde, gente? Dentro do quarto. O pai e a mãe estão tranquilos na sala. Ai, minha menina está dentro do quarto. Ô sonseira, acorda! Os aviões estão entrando nas torres, nós temos que fazer alguma coisa. Ontem eu vi uma jovem cristã postando uma foto, e eu falei, meu Deus, como que pode essa foto? Eu falei, não pode. Jesus ressuscita alguém aí, o apóstolo Paulo, alguém faz alguma coisa. Não tem como. E a família, gente, está caindo. E o conceito de família está caindo. E a ideia de casamento está caindo. E a ideia de ter filho. Meu Deus! Na época de Abraão, Isaac e Jacó, não ter filho era considerado maldição. Hoje a mulher fala, eu não tenho filho. O pessoal fala, Deus te abençoe, parabéns, glórias ao Senhor. Olha como os conceitos inverteram. E o pior, nós estamos achando isso normal. E a gente espiritualiza, sabe o que a gente fala? É porque é caro, pastor, criar filho. Ah, sua mãe não pensou assim não. Por que sua mãe não pensou assim, hein? Ela devia ter pensado. Você gostaria que sua mãe tivesse pensado? Vou falar para você um ditado velho do interior de Minas aqui, que só os velhos vão entender. Os velhos falavam, onde come 2, come 3, come 4, come 5. Até porque é o mesmo pinico, a mesma roupinha. Deixa eu contar para vocês. Primeiro filho meu foi a Emily, roupinha rosa, tudo rosa. O segundo foi o Davi. Nós socamos o macaquinho rosa no Davi, pusemos tudo. Você acha que nós íamos comprar coisa na rua? Não, vai passando um para o outro. É assim ou não é? Chupeta, bico, caía no chão. Primeiro filho, a gente fervia. Segundo, a gente levava na água. Depois a gente passava assim na boca e chuchava na boca do trem. Tudo está vivo, está todo mundo imunizado, todo mundo sarado pelo sangue de Jesus aí. Mas hoje, Satanás problematizou a família. Ai, não é tão fácil assim casar. Ai, não é fácil assim, pastor, como você está falando. Oi, é o projeto de Deus. A CIA gastou 30 bilhões por ano para pegar o Bin Laden. 2.000 agentes no exterior, aviões e satélites, e não descobriu o que ele estava fazendo. Muitas vezes eu e você estamos aqui assim, ó, e o capeta aqui andando aqui, ó, aqui debaixo do nosso nariz, e a gente está assim, porque eu não estou vendo nada, Satanás não está fazendo nada.
E seu casamento está acabando debaixo do seu nariz, e os seus filhos estão se perdendo debaixo do seu nariz. Recursos assim não adiantam contra o inimigo que é só Deus. Bush filho, que era o presidente na época, ele representa quem? Ele representa os pais, professores, sacerdotes, políticos, que nessa hora tem uma resposta lenta aos ataques. Muitos de nós só estamos assistindo à queda da família e da nossa fé e não entendemos que nós temos que fazer alguma coisa. Um dos vídeos mais assistidos do YouTube, depois você coloca lá na sua casa, é quando o presidente Bush recebe a notícia do ataque. Ele está numa escola, assentado, assistindo uma aula junto com os alunos, e aí vem um assessor e fala assim: estamos sob ataque, presidente. Aí ele fica mordendo a boca assim. Aí passa 5 minutos, vem outro e fala assim: presidente, bateu outro avião. Aí, e o menino lendo lá, e ele sentado, mordendo a boca. Aí vem outro, aí vem outro, aí vem outro, e vem outro. Gente, dá uma agonia. Imagina alguém falando para você: ó, estão entrando na sua casa agora. Aí você fica assim. Faz alguma coisa! Gente, a família e a igreja não é vídeo para a gente ficar assistindo. Nós temos que agir. Não mudou nada. Desde aquele dia para cá, o plano é o mesmo: destruir a família, porque aí você joga 6 pilares no chão. Você joga a igreja no chão, você joga a política, joga a ciência, joga as artes, joga educação. Por que as nossas faculdades estão do jeito que estão? É só por causa de um governo de esquerda que doutrinou? Não! É porque antes houve uma falência da família lá atrás. Quem ensina os pilares fundamentais para os filhos são os pais. Não é professor de história e de geografia e de antropologia, não. O seu silêncio, pai e mãe, faz o Satanás falar alguma coisa com eles lá na frente. Nós temos que agir. Quem são os policiais e os bombeiros nessa história, gente? Representam os cristãos verdadeiros. Tem algum aqui? Sabe por quê? Porque eles encaram de frente essa luta na manutenção da família e da igreja. Deixa eu contar para vocês, um dos vídeos também mais assistidos é na hora que a primeira torre está caindo, todo mundo fugindo e os bombeiros subindo. Só bombeiro de uma estação lá, morreram 300 bombeiros. Imagina, todo mundo saindo das torres e eles entrando. Deus está chamando eu e você nessa manhã para, como policiais de Cristo, soldados de Cristo, e como apagadores dos incêndios do inferno, para a gente apagar os incêndios do divórcio, dos filhos perdidos, da depressão, da falta de dinheiro, do suicídio, do desânimo espiritual.